E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto, estamos iniciando mais um mês, que possa ser um mês abençoado para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para tratar. Quero atualizar para vocês a situação do lateral direito, o Grego Vajanides. Resposta até amanhã. Falar um pouquinho também da situação do zagueiro, que está demorando muito. Quero conversar sobre Matheus Martins, novo reforço do Botafogo, foi apresentado hoje na Botafogo TV. Vai estar à disposição do técnico Arthur Jorge no jogo de sábado contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. E já falando nesse jogo, pra gente finalizar, cara, vamos conversar sobre a escalação dessa partida. Eu acho que o Botafogo tem que ir com força máxima, com o time titular contra o Atlético Goianiense, apesar de ter um jogo na quarta-feira que vem importante pela Copa do Brasil contra o Bahia, o jogo de volta, mas eu acho que o Botafogo tem que ir com força máxima sábado contra a equipe do Atlético Goianiense. Vou dar meus motivos, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Tô em dívida com vocês, não tô conseguindo gravar sempre, não tô conseguindo fazer live sempre, porque tô na correria, mas esse mês de agosto, se Deus quiser, esse mês de agosto, a gente vai ter aqui uma regularidade no canal, com nossos vídeos aqui 6 horas da manhã, 5 da tarde. Quiser ser membro também, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês a situação do lateral direito Vajanides, o grego do Panathinaikos da Grécia. E é o seguinte, o Botafogo, cara, ainda tá negociando com esse atleta. Já é a 3ª proposta que o Botafogo faz para a equipe do Panathinaikos. Só que agora é o seguinte, o Botafogo aguarda uma resposta até amanhã, sexta-feira. Então até amanhã a gente já deverá ficar sabendo como é que vai ficar a situação do lateral direito Vajanides, lateral direito grego. Ele que é um pedido do técnico Arthur Jorge. Então, como eu disse, já é a 3ª proposta. A equipe do Panathinaikos está dificultando a negociação. Por quê? A equipe do Panathinaikos é dona do lateral direito 65%. E a Inter de Milão tem 35% dele. Então, cara, o que está acontecendo? A equipe do Panathinaikos está querendo um valor cheio pelos 65% e o Botafogo negociaria por fora os outros 35% com a Inter de Milão. O Botafogo não está aceitando isso. O Botafogo quer fazer uma proposta única e as duas equipes ali que se entendam, Tanto o Panathinaikos quanto a Inter de Milão. Então o Botafogo está fazendo uma proposta única, o Panathinaikos aceitando, ele entra no acordo com a Inter de Milão e ali entra num acordo em relação a valores. Como eu disse, o Panathinaikos é dono do lateral direito 65%, a Inter de Milão 35%. Neste momento, a diretoria do Botafogo, pelo que eu pude apurar, ela não está muito otimista pelo acerto e não tem plano B. Cara, já dando a minha opinião, a lateral direita eu não vou nem reclamar, porque de verdade, o que tá me espantando, o que tá me deixando chateado é a situação do zagueiro. Tá demorando muito. Eu fiz um vídeo aqui no canal, deve ter mais ou menos uma semana. Eu fiz esse vídeo aqui no canal falando, cadê o zagueiro? E muitos comentários me xingaram, falaram, você tá com pressa, você tá querendo o zagueiro, tá com muita pressa, você tá reclamando do John Textor, tem que ter paciência. Eu fiz um vídeo uma semana atrás, pode procurar aqui no canal. Eu fiz um vídeo, eu não falei nada demais, só conversei sobre o zagueiro, falei, cara, tá demorando, o Botafogo tem que agilizar logo a situação do zagueiro.
e muitos comentários me criticando, falando que eu tava com pressa, que tem que ter paciência, e tá demorando, gente. O Botafogo precisa do zagueiro, o Botafogo precisa do lateral direito aí também, mas o que mais me espanta é a situação do zagueiro. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar aí. O Botafogo tá negociando com os zagueiros, o Botafogo tá negociando com laterais, com lateral, né, porque não tem plano B, por enquanto é só o Grego, mas tá demorando, tá demorando. O zagueiro, cara, a gente não faz ideia nem de quem é. Nem de quem é, como eu disse nesse vídeo que eu gravei, já bateu desespero no Botafogo em relação a zagueiro. O Botafogo tentou o Joaquim, não deu certo, o Botafogo tentou o Lianco, também não deu certo, já bateu um certo desespero. Eu cheguei a falar isso aqui no vídeo há uma semana atrás. Olha, o Matheus Martins, novo reforço do Botafogo, joga de ponta esquerda, joga na ponta direita, joga de camisa 10 se for preciso. Foi apresentado hoje na Botafogo TV e ele já está no bid da CBF, já está regularizado e poderá fazer sua estreia sábado contra a equipe do Atlético Goianiense, tá? Olha, muita gente vai perguntar, ele vai poder jogar semana que vem o jogo de volta contra a equipe do Bahia na Fonte Nova pela Copa do Brasil? Não, porque a Copa do Brasil você tem que ser inscrito antes do jogo de ida. Então não deu tempo de inscrever ele, então ele vai ficar de fora no jogo de volta contra a equipe do Bahia pela Copa do Brasil. O Botafogo passando, vai ter um novo sorteio na Copa do Brasil, aí ele vai poder atuar, tá bom? Então, Matheus Martins não vai poder jogar contra o Bahia semana que vem na Fonte Nova pela Copa do Brasil, mas ele pode jogar sábado contra a equipe do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Ele deverá fazer a sua estreia. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai finalizar falando sobre esse jogo contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo tem que colocar um time titular muito forte para encarar o Dragão. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, o Botafogo encara sábado a equipe do Atlético Goianiense fora de casa, 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importante, o Atlético Goianiense não tá bem, briga contra o rebaixamento, e o Botafogo nesse momento é o segundo colocado, o Flamengo é o líder, então o Botafogo ali perdeu a liderança e a gente tem que tentar voltar ali para a primeira colocação, onde é o lugar que o Botafogo tem que estar. Cara, o Botafogo não vem bem, né? Porque na última rodada o Botafogo perdeu para o Cruzeiro de 3-0 no estádio Newton Santos. Ali criou chances, o Cássio salvou, mas é inadmissível o Botafogo perder por 3-0 dentro de casa para o Cruzeiro, brigando pela liderança. E o Botafogo também vem de um resultado dentro de casa pela Copa do Brasil, 1-1 contra o Bahia, um resultado que também não foi bom, porque a gente decide fora de casa na próxima quarta-feira. Enfim, e uma coisa que eu cheguei a falar na live pós-jogo, não lembro a última live pós-jogo que eu fiz aqui. Eu acho que foi, não vou lembrar o jogo, mas nessa última live pós-jogo que eu fiz aqui no canal, eu bati muito nessa tecla. Eu falei, gente, o Botafogo tá fazendo gol, o Botafogo não quer mais jogar bola. O Botafogo fica esperando o tempo passar, principalmente no segundo tempo. Se o Botafogo termina o primeiro tempo ganhando o jogo, o Botafogo volta para o segundo tempo, o Botafogo não quer mais jogar bola. O Botafogo fica entregando a bola no pé do adversário, o Botafogo fica esperando o tempo passar. E não pode, cara. O Botafogo tem que querer ganhar os jogos e de goleada, se for preciso, se puder, se der. E o Botafogo, desde o jogo contra o Internacional, que a gente ganhou do Inter por 1-0, mas eu lembro que o Johan perdeu um gol de cara que poderia ter sido empate do Internacional por conta disso, porque o Botafogo no segundo tempo entregou a bola para o Internacional e ficou vendo o tempo passar. Então, contra o Bahia, fez o gol, tomou empate na Copa do Brasil. Contra o Cruzeiro, 3-0 Cruzeiro. Então assim, cara, o Botafogo, principalmente quando ele sai na frente,
e ele volta para o segundo tempo, o Botafogo tem que continuar jogando. O Botafogo não tem que ficar esperando o tempo passar, dando a bola para o adversário. Eu não gosto dessa estratégia. Iverson, mas estava dando certo. O Botafogo não perdia vários jogos. O Botafogo aí, é difícil ganhar o Botafogo, mas nem sempre vai dar certo. E eu não gosto dessa estratégia. Eu acho, tá ganhando? Continua indo para cima para tentar fazer mais gols, tá? Como eu disse, o Botafogo é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, cara, eu fiquei muito chateado com o Arthur Jorge poupando os jogadores ali. Não gosto disso também muito, mas eu entendi porque contra o Cruzeiro, um jogo dentro de casa, o Botafogo tinha margem para perder, apesar de não concordar. Tinha o jogo contra o Bahia na terça-feira, isso pesou também, mas contra o Atlético Goianiense sábado, eu acho que o Botafogo não tem que poupar. Vai ser um erro se o Botafogo poupar jogadores sábado contra o Atlético Goianiense, porque o tempo de recuperação vai ser maior, porque o Botafogo joga sábado, depois o Botafogo só joga na quarta-feira. Então tem um tempo de recuperação maior e você não tem que poupar, cara, porque se perder para o Atlético Goianiense, vai começar a complicar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai começar a complicar se a gente vier de um resultado negativo contra a equipe do Atlético Goianiense. Então, se eu fosse o técnico Arthur Jorge, sábado, eu iria com força máxima para ganhar esse jogo, tentar voltar para a liderança. O Flamengo pega o São Paulo, é um adversário difícil. Se eu não estiver falando besteira, o Flamengo, nos próximos 3 jogos, o Flamengo pega São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Então os jogos do Flamengo são jogos complicados. O Botafogo pega Atlético Goianiense, Juventude e o Flamengo. Então a hora da gente dar uma arrancada é agora, ganhando do Atlético Goianiense, ganhando do Juventude e ganhando do próprio Flamengo, confronto direto no estádio Newton Santos, porque o Flamengo vai pegar o São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Então eu não pouparia para sábado, colocaria um time titular, daria tempo ali para se recuperar e na próxima quarta-feira encarar o Bahia na Fonte Nova, jogo de volta pela Copa do Brasil. Só para encerrar, eu iria com uma escalação sábado: John, Damian Soares, Bastos, Barbosa, Cuiabano. Eu colocaria Gregory e Alan Savarino, Matheus Martins, Luiz Henrique e Igor Jesus ou Tiquinho Soares. Essa seria a minha escalação. Se você chegou até aqui, obrigado pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quinta-feira. Amanhã tô de volta, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, pra gente conversar muito sobre o nosso glorioso. Valeu? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.